Agora sim. Agora sim. Oi, gente. Hoje a gente começa aqui mais uma entrevista. Hoje é com a Andiara, de Santa Catarina. É prazer novamente, Andiara. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pode aí se apresentar, trazer quem você é. Obrigada, Estelle. Eu que agradeço o espaço, o convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, participar desse trabalho de vocês. Eu espero que eu consiga ajudar vocês a esclarecer o que vocês têm de interesse em relação a mim. Bom, eu me chamo Andiara, o nome completo é Andiara Rafaela Ferreira Nogueira. Eu sou de Santa Catarina. Acompanho o MBL já há alguns anos, ali, meados de 2018, 2019. E aí, agora que, graças a Deus, foi formado o partido, e aí, por conta dessa formação, eu decidi entrar de cabeça e ajudar o grupo. Que bacana, Andiara. Qual cidade que você é? De Santa Catarina? Eu sou aqui de Balneário Camboriú. Eu sou natural Nossa, de Foz do Iguaçu, mas já faz 16 anos, vai para 16, 17 anos que eu tô morando aqui já. nossa. E como que é por aí? Porque as pessoas, assim, deve ser lindo, mas eu já ouvi falar, assim, pessoas falando que a questão de terem construído prédios aí na praia se tornou até uma polêmica. Aqui é conhecido como a Dubai brasileira, né? Realmente, de fato, é uma cidade muito bonita. Assim, o turismo é muito forte aqui. É uma cidade internacionalmente conhecida. Temos vários atrativos, mas, como todas as cidades, nós também temos nossos gargalos, né? E essa questão da construção de prédios é um dos problemas, não em si a construção, mas a especulação imobiliária. E isso tem causado um aumento de valor de mercado de aluguel e até mesmo dos próprios imóveis. Mas a cidade é muito bonita, sim. E deve ser uma cidade bem desenvolvida, assim, né? Sim, Stelle. Entrando, vamos dizer, no assunto assim, infraestrutura da cidade, ela é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa. Inclusive, como a gente está estudando o problema de Santa Catarina, Balneário Camboriú é uma das cidades que tem rede de esgoto, vamos assim, mais completa, ela está com a rede de esgoto 98%. Nós temos um grande problema em Santa Catarina, que é a questão da infraestrutura relacionada à rede de esgoto, que em outras cidades, por mais que Santa Catarina seja um estado muito pujante, né, que envia muito tributos ali para a União e infelizmente recebe muito pouco, muitas outras cidades aqui que a gente imagina que pudesse ter uma rede de esgoto muito, assim, completa, né? Andiara? Acho que travou, peraí. Opa, voltou. Voltou. Eu Voltou. tava até mudando, Isso. foi achando que era eu. Mas pode falar. Tava falando da infraestrutura Mas completa, né? isso, um exemplo é Itajaí. Não sei se você conhece Itajaí. Itajaí aqui é do ladinho. É Já ouvi falar. e é uma cidade portuária. E realmente uma cidade também que tem uma arrecadação muito boa. Só que em contrapartida é uma cidade que de esgoto tem uma média ali de 18%. Então a disparidade para você ver, tem do lado Balneário Camboriú com uma infraestrutura boa, tá em 98% a rede de esgoto, mas Itajaí que deveria ter aí no mínimo 98% ou 100%, na minha visão, que a gente já falar sobre isso é até meio bizarro na minha visão, porque a gente falar de rede de Sim, esgoto no século XXI, né? sim. É doloroso, mas para você ver o quão é diferente de uma cidade para outra. Mas Balneário Camboriú, assim, de infraestrutura é maravilhosa. Eu espero que um dia tu possa vir aqui e quem sabe, né, agora que a gente tá no mesmo grupo, aí eu Sim. posso te convidar para você conhecer um pouquinho aqui também. Ai, adoraria passar aí. Aí tem o famoso parque do Beto Carreiro, né? Adoraria Isso, ir ali, bem turístico, né? Mas sim, fica em Penha. isso que você tá falando, sinceramente, daqui de fora, eu nunca fui em Santa Catarina. Eu já fui em Foz do Iguaçu, Paraná, já fui em Curitiba, mas eu nunca cheguei em Santa Catarina.
Mas eu tenho uma percepção de que o Sul, né, Santa Catarina, Paraná, são estados muito bem desenvolvidos. Só que eu conheço pessoas que moram no interior do Paraná e pessoas que já moraram no interior de Santa Catarina e que relataram isso, assim, que você está trazendo. Que para a parte mais interior, vamos dizer assim, cidadezinhas mais pequenas, tem mesmo essas deficiências. Aqui em São Paulo, eu acho que a grande maioria é a mesma situação de Santa Catarina, né? Só que aqui, por exemplo, a gente tem um litoral aqui perto, Ubatuba, Caraguá, e, assim, Uhum, a questão de esgoto, eu acredito que é até desenvolvido, não estou muito por dentro. Mas a uhum. questão de infraestrutura, assim, de rua, de é muito buraco, é, é difícil. É que causa mais aquele transtorno para receber o turista, né? Então eu acho que assim é meio discrepante, né? A gente ver essa realidade. Eu já morei no Mato Grosso. Eu sou cuiabana, na verdade. E Cuiabá, Mato Grosso, por mais que é um estado produtivo, é um estado muito bom. Mas Cuiabá, acredita que, por incrível que pareça, é bem menos desenvolvido, assim, em infraestrutura. Eu não sei, faz tempo que eu não vou lá, mas Uhum. é tipo assim, a região central é mais estruturada. Mas quando você vai para os bairros, é buraco, às vezes um bairro ali com esgoto a céu aberto, bem isso que você está Nossa. trazendo. É, não dá pra. Caraca. Eu tô trazendo aqui. Eu não sei se mudou, tá, gente? Eu fui em Cuiabá, assim, acho que o meu filho tinha 3 anos, ele tem 7, vai fazer 8. Acho que eu fui em Cuiabá em 2023. Faz uns três anos. Mas é muito isso, assim. É um estado rico, só que é um estado que a riqueza dele, né, Mato Grosso em si, a riqueza dele tá ali mais para Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, que são a galera, o pessoal mais do agro mesmo, né? Então, Uhum. e você está trazendo assim essa observação de Santa Catarina e é bem para gente que vê o estado de Santa Catarina como um estado produtivo, como um estado bem desenvolvido, é difícil imaginar. É, é É, difícil a exata. gente fazer essa E tu, conexão, essa imaginação. exatamente, para tu ver como que o marketing é forte, né? E tu citou É, num ponto, exatamente. Stelle, tu citou num ponto importante, tu falou das estradas. Este é um outro grande problema aqui, tá? É um outro grande problema aqui. É um dos grandes gargalos, porque a infraestrutura, no geral, Santa Catarina não recebe um olhar assim cuidadoso, sabe? As nossas estradas são ruins, principalmente também tu citou interior, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Tanto, As estradas do Mato Grosso também são bem ruins. Lá não tem pedágio, né? Não tem, não tinha. Parece que há pouco tempo, há uns anos atrás, que fizeram ali de Cuiabá para Lucas do Rio Verde, essas coisas. Mas é bem ruim. sim. Nos últimos anos, vamos dizer assim, o governo atual, para não ser injusta também, né? Tem, vamos assim, feito algumas obras em relacionado aqui às estradas, mas ainda falta muito, assim, muito. Na verdade, parece que tá, todo mundo que entra sempre faz alguma coisa sempre no finalzinho do governo, né? A gente sabe como que funciona, né? Vamos fazer daquela engrenagem no ano de eleição e para. Aquela engrenagem para. Mas é um problema que tipo, assola o estado inteiro e incomoda muito, porque como a gente tem regiões de portos aqui, Itajaí, São Francisco do Sul, essas regiões, assim, encarecem muito a questão do transporte, a questão do produto em si, a questão de exportação e importação, porque a estrada ruim reflete também ali na questão do valor do frete. Enfim, é uma cadeia sim, que acaba atingindo o transporte e a economia do estado, que poderia ser resolvida, vamos dizer assim,
com força política, tá? Não vou dizer facilmente, porque nenhum problema é resolvido facilmente, né? A gente precisa de técnicos, ter um olhar um pouquinho apurado para determinados problemas, mas o que falta é a vontade política, né? A gente sabe que, infelizmente, o dinheiro não é destinado para onde deveria. Andiara, você falando de vontade política, às vezes eu tenho a sensação, vê se, se você tem a mesma. Às vezes eu tenho a sensação que parece que as pessoas elas ganham com uma pauta, né? Ah, eu vou melhorar a infraestrutura, não sei o que e tal. E parece que aquilo se enrola, faz um pouquinho para demonstrar, e aí parece que segura para ele poder se reeleger novamente com a mesma pauta. Sabe, parece que sempre tem que existir. Eu falo que assim, nunca vai ter a resolução de fato do problema, porque se o problema deixar de existir, a, esse governante vai deixar de ter a importância dele, né? Eu tenho essa sensação, assim. Eu ia falar cara né? Me desculpe, às vezes algumas terminologias que, como eu sinto a minha Pode vontade, falar, às fica à vezes eu acabo falando. vontade, fica à vontade. Exatamente. Eu sinto isso, e isso que você falou demonstra a mediocridade do brasileiro. Sim, Nós somos. Eu vou me incluir nisso porque eu fui introduzida na política, Estelle, pelo nosso querido e conhecido Kim. Esse cara, para mim, esse cara para mim, eu quero chegar, eu quero ser melhor que ele na política. Entendeu? Então, assim, ele me inspira muito porque que eu, inclusive, entrei na missão e hoje, assim, cara, eu jamais imaginei que ia defender um partido político, tá? Jamais na minha vida. Eu te imaginei que ia entendo, defender um partido político. eu te Gente, entendo. jamais. Então, assim, essa sinceridade que o Renan, pelo menos eu sinto isso nele, o Renan, enfim, o Arthur ali, que são os cabeças, né? A galera, o Kim, que principalmente foi não, é uma inspiração para mim. É, eu vejo assim, pô, será que existem só um Kim no Brasil inteiro que tem essa vontade política de fazer as coisas acontecerem? Só existe um Kim que realmente faz o trabalho de deputado, que sabe o que está falando, que estuda o movimento interno, entendeu? Que dialoga, que busca realmente resolver os problemas. Eu falei, não é possível, cara. A gente é muito medíocre. A gente só tem, desculpa a palavra mais uma vez, só tem vagabundo nesse país? Não, porque isso que tu falou é o que eu sinto, tá? É o que eu sinto. E é essa. Eu sou uma pessoa um pouco indignada porque eu trabalho no direito, né? Então, várias coisas na minha área já me indignam por si só. Eu fico pensando, pô, não é possível que só exista um grupo de, sei lá, 10 pessoas que tenham vontade de fazer alguma coisa para mudar o país. E aí foi também essa atuação do Kim e essa transparência, essa honestidade que ele passa, que eu acho que todo mundo deve sentir isso, porque eu sinto. E essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Ah, não concordo com ele em um determinado assunto. Ele errou aqui. Tranquilo, é normal, todo mundo erra, todo mundo tem pensamento divergente. Mas me dizer que o Piá é ruim, nada aí tu. Não é nem passar pano. Me dizer que o Piá é ruim, não é. O Piá não é. O Piá é competente, estudioso, faz um trabalho excelente, cara. E o que me deixa mais triste, isso que tu falou, é que o povo não consegue reconhecer isso. Isso me entristece, sim. Não. Profundamente, Célia, profundamente. Mas eu vou te dizer uma coisa, Andiara, essa questão da mediocridade, infelizmente, ela não está só na política. Eu estava conversando isso exatamente hoje com os colegas do trabalho. Se você for parar para pensar, eu falo assim, gente, por um lado, eu entendo, mas eu fico profundamente estressada. Por exemplo, as pessoas, elas não compram um serviço, um produto, principalmente serviço, né? Você é advogada, você deve saber é, pelo que você entrega ou pelo que você sabe. Elas compram mais pelo que você parece ser. E isso eu falo assim, sempre. Eu falo, gente, eu entendo, mas eu não concordo. Porque, assim, eu compreendo, né, a questão da imagem, a questão eu falo que eu sou contadora, então, assim, a gente tem que, né, Legal. apresentar uma imagem. Eu falo assim, gente, eu comecei a gravar vídeos, enfim, para minha página, e aí
as pessoas, olha, você tem que estar mais, né? Eu fico assim, gente, eu concordo, eu entendo, mas eu não concordo, porque assim, a pessoa não tem que comprar o que eu visto, o que eu pareço ser, o que eu, o que eu pareço na minha fala. A pessoa tem que comprar o que eu sou, o que eu entrego. E assim, a própria Bíblia fala: pelo fruto conhecereis a árvore. Você quer ver o que a pessoa é? Conheça as atitudes dela, né? O que que ela entrega? Exato. Qualquer lugar que ela vai. Então, e só que isso me deixa tão indignada, Andiara, porque eu estava falando justamente disso hoje com colegas de trabalho. Eu falei, gente, é o seguinte, eu já vi coisas assim, de eu dizer alguma coisa, ter o conhecimento técnico da área, falar aquilo, olha, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Daí vem uma pessoa mais engravatada, mais chique, mais não sei o quê, com mais renome, com mais credibilidade. Aí, tipo assim, o que eu falei, a pessoa esqueceu, a pessoa, né, não ligou. Mas aí vem uma pessoa mais chique, com credibilidade, que é isso, que é aquilo, que é mestre, que é doutor. Que Falo mesmo que eu vestiu. falei, falo mesmo que eu falei. Aí as pessoas falam, nossa, não tinha parado para pensar e dá vontade de gritar e falar assim, gente, é o que eu falei. É o que eu falei. Mas, assim, isso da mediocridade, as pessoas valorizarem mais a imagem, mais o parecer do que o ser. Nossa, isso eu acho que assim, você está trazendo na política, mas isso é uma cultura. Eu fico pensando, será que é uma cultura brasileira só? Ou uma cultura que muitos outros países têm, assim? Cara, tu tocou num ponto bem interessante. Porque, assim, eu não sou uma pessoa viajada, né? Então, mas eu vou falar aqui a partir da experiência e das pessoas que eu convivo e o que elas me relatam. Nós brasileiros, nós damos muita importância para a aparência. Não que o mundo não dê. A imagem, ela é importante. E eu vou falar aqui a partir da minha, eu, Andiara. Eu sou uma mulher, mas eu não ligo muito, às vezes, assim, eu até peco, às vezes, comigo mesmo, sabe? Ah, pintar unha, por exemplo, hoje eu tava uma semana com a unha, tipo, unha de puta pobre. Eu tava com a unha desse tipo. Aí, pô, às vezes meu marido, pô, Diário, tu é advogada, vai lá e faz essa unha, poxa vida. Só que eu tô tão focada em, às vezes, resolver o problema dos outros, pô, entregar um negócio, que eu me esqueço, Exatamente. sabe? A gente vai preocupando com a E, nossa casa, com o filho, se fez a tarefa. Exatamente, te entendo. Super te entendo. e aí, até depois, quando eu também comecei a fazer parte da OAB, hoje eu faço parte da diretoria, eu percebi que eu preciso ter, Andiara, olha, acorda, Andiara, eu sei que tal a aparência não é tão importante e tal para você, no fundo, mas tu precisa ter uma imagem razoável por conta da tua profissão, por conta da pessoa que tu representa na instituição, enfim, e até mesmo agora entrando na questão política, né? E a imagem é importante? Só que eu acho que o brasileiro, ele supervaloriza a imagem. Em detrimento disso que você falou, em detrimento da entrega. O que é porque essa pessoa realmente entrega? Qual que foi a atitude dela? E eu acho que, assim, se utilizar do marketing para se vender, ok. Beleza, comprou, beleza. E o que. Agora, passa essa primeira página, que é uma página superficial, e agora vê o que a pessoa entrega, que é o que o brasileiro acaba não fazendo. Eu acho que em outras profissões pode ser que isso aconteça. É a minha experiência, tá, sério. Eu acho que até isso pode acontecer, mas eu acho que na política isso é falho. Por quê? E aí os que são vagabundos e os que têm má índole sabem que o trabalhador não tem tempo para. Ah, eu vou ver voltei na Estelle. Deixa eu lá ver se a Estelle realmente fez o que eu prometi. Eles deixam de lado, jogam de lado essa responsabilidade e só ficam, não, mas a Estelle é a favor da liberdade de expressão. A Estelle é a favor da mulher. Então, o que ela fez a favor da mulher? Ela criou um projeto de lei que efetivamente conseguiu baixar uma redução de imposto, conseguiu mandar mais recurso aqui para Santa Catarina, né? Enfim, a, a política, eu acho que esse é o ponto. Eu trouxe a política aqui porque, como a gente está envolvida,
Eu acho que a política, quem se insere, aquela vagabundagem que insere, sabe disso, se utiliza dessa ausência da população por falta de tempo, por descredibilidade, porque a nossa política está totalmente descredibilizada na minha visão, e, e de certa forma apaixonada também, né? E aí isso acaba trazendo consequências de inércia de responsabilidade da população. Que esses dias eu fiz um vídeo e eu acho que o que também que falta no povo brasileiro é a autorresponsabilidade. Todo mundo quer tudo, todo mundo quer, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer. Tá, e tu fez o quê? Qual que é a tua responsabilidade como pai, como mãe, como filho? Tu respeita o espaço do outro, tu respeita a fila. Todo mundo quer tudo, né? Mas ninguém quer responsabilidade. É que nem fazer uma analogia, é que nem hoje todo mundo quer emprego. Não, quer emprego. Quer trabalhar mesmo? Você quer emprego? Trabalhar em emprego é diferente. Eu tô no emprego, posso ficar no emprego, posso estar lá. Não quer dizer que tu tá trabalhando. Então todo mundo quer tudo, mas ninguém quer responsabilidade. E aí aqui entra na questão da imagem, voltando na questão da imagem que tu falou, infelizmente nós supervalorizamos, não é à toa que o Brasil é o país que, se eu não me engano, tem mais, gasta com mais procedimento estético do mundo. Então, né? Só Sim, finalizando o que tu concluiu ali, mas tipo assim, é complexo lá na nossa cultura, ela é é difícil de difícil. vencer, né? E é isso que eu queria. É legal a gente trazer isso, Diara, porque assim, se você for reparar, igual você trouxe, né? Poxa, eu acho que o pensamento que você tem a respeito do Kim é o mesmo que eu tenho. Poxa, tá entregando, tá fazendo, as pessoas não veem, que as pessoas elas ligam mais, elas se importam mais ali pela lacrada, né? Pelas lacradas. Olha a Ah, briga, olha isso, olha aquilo, ah, mas o que que a pessoa tá entregando de fato? O que que ela tá fazendo de fato, né? é, E isso que você trouxe da autorresponsabilidade, nossa, é tão, tão forte, porque assim, você tem que pensar, e eu acho que isso para todas as áreas da vida, e eu sinto isso muito na cultura brasileira, isso tanto, enfim, é para todo mundo. Você tem que pensar que tudo tem um preço, tudo tem o seu lado positivo perfeito. e que você tem que preço a pagar por aquilo. Então, por exemplo, você quer comer, você está se desenvolvendo na carreira, você está começando algo novo, você está empreendendo. Eu falo isso porque às vezes eu até falo coisas assim, né? Para gestão de empresa. Tem empresário que ele vai, tipo assim, ele vê o dinheiro no caixa, aí ele quer gastar, ele quer crescer logo, às vezes não dá para crescer naquele momento, né? Não dá para crescer daquela forma. Vamos estruturando um pouquinho primeiro, vamos arrumando isso e aquilo. Então, assim, isso de não pagar o preço, eu acho que a gente está pagando um Perfeito. preço muito mais caro no final. É, Perfeito, perfeito. a gente está pagando o dobro, na verdade, de não querer pagar o preço, de Concordo. você ter que assim, por exemplo, quero me desenvolver na carreira, quero empreender. Poxa, vai ter um preço. Que preço? Vai ter o preço do meu tempo, eu vou ter que estudar, vai ter o preço, às vezes, de recurso financeiro, eu vou ter que pagar um curso, eu vou ter que investir aqui num curso. Vai ter esse preço. Vai ter o tempo ali que eu teria de descanso no final de semana, eu não tenho. Então, tem esses preços que as pessoas não estão dispostas a pagar. Então, às vezes, assim, é muito isso, tem que trazer essa autorresponsabilidade. Eu quero, né, eu quero algo, e tá tudo bem, tá tudo certo, é maravilhoso você querer algo, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que incentivar as pessoas a quererem algo, mas eu tenho que Verdade. fazer a minha parte. Isso em qualquer área. Isso que você trouxe do desconhecimento das pessoas é muito real. A gente já falou isso aqui em live, já falou aqui em entrevistas. Se você às vezes pegar o microfone e sair na rua e perguntar o que que faz um vereador, tem gente que não vai saber responder. O que que faz um É, deputado? Tem gente que não vai saber responder. Então, tipo assim, às vezes tem deputado falando coisa como se ele fosse resolver a situação, que é uma situação para o executivo resolver.
E as pessoas estão lá aplaudindo. Ai, que maravilhoso, ele falou que vai fazer. Não tem Uhum. como fazer, não é da competência dele fazer. Então, existem essas falsas promessas, essas situações das pessoas. Eu falo, meu Deus, a gente tem que estar disposta a pagar o preço. E assim, outra coisa, né? Pagar o preço por quanto tempo? A gente quer sempre o imediatismo, né? Aquela preguiça. Gente, Total, a gente total. começar algo, depois de um ano, você tem que persistir quando ninguém tá vendo, quando ninguém tá te dando importância, quando ninguém tá te dando moral. Depois de um ano você passa a colher os frutos, começar a colher, né? Começar a colher, Total. mas vai falar isso para as pessoas. Assim, e isso está trazendo o mundo, porque existe o sucesso mais fácil, né, Andiara? A gente assiste aí Virgínias da vida. Gente, o que que aquela mulher entrega? Nada. E milhões acompanhando, assim, eu fico de cara. E assim, Eu também. as pessoas, tipo assim, querem o mais fácil, né? Querem o caminho mais fácil. Sempre. E é muito aquilo que a gente sempre traz, né? Poxa, e às vezes aquele que tá fazendo o caminho mais difícil fala: será que vai valer a pena? Será que eu vou. Vale a pena ser Exato. honesto? Vale a Exato. pena eu continuar aqui? Porque às vezes eu me sinto trouxa, né? Eu lembro que. Eu não sei se você viveu essa experiência, né? Eu lembro quando eu era solteira, eu fui menor aprendiz. E eu lembro que eu saía tarde, às vezes, do trabalho. E tinha que ir direto para a escola. E às vezes não dava tempo de eu passar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa. Eu ligava pro meu pai, ligava pra minha mãe e falava: mãe, Uhum. fala pro pai passar no ponto e deixar a minha mochila. Porque tinha um ponto assim em frente à escola. Meu pai ia lá, levava de carro a mochila pra mim e eu ia pra escola, sem tomar banho, sem comer nada. E quantas vezes, fazendo isso, eu juro que eu pensei na minha cabeça, isso com 16 anos, 17. Será que eu tô fazendo certo? Será que vai valer a pena? Porque eu via outras pessoas que não estavam fazendo. Eu me sentia assim, besta, né? Porque eu via outras meninas que não faziam aquele sacrifício que eu estava fazendo. E parece que para elas estava melhor. Para elas parece que elas tinham mais sucesso. Assim, eu falei: será que é errado não sou eu? Eu acho que tá muito É, isso. mas O é. que você acha? Não, cara, eu concordo 100% contigo. É, eu tenho dentro de casa o meu marido, ele não. Mas assim, ele não, ele acompanha a política por causa de mim, né? Mas ele tem muitas divergências, assim. Ele é bem desesperançoso, assim. Ele vê que não tem jeito, sendo bem sincera aqui contigo. Eu já penso diferente e eu penso diferente. Voltou? É, voltou. Eu penso diferente porque se a gente não tem esperança nas coisas e a gente não se dispõe a fazê-las, vai ser difícil. O Renan fala bastante isso em live, o Arthur também cita, né? Vai ser difícil, vai. Mas se a gente não se dispuser a fazer, as coisas nunca vão mudar. Então, essa sensação de que, ai, eu estou no caminho certo e eu tô vendo o desgraçado indo pelo caminho errado e o caminho errado. Infelizmente, no Brasil, o caminho errado, ele dá bastante sucesso. Por quê? Nós também temos um outro problema nesse país aqui, que é a falta de punição, gente. É falta de punição, nós não temos punição. E eu vou dizer aqui agora isso na minha visão. Os pais de hoje em dia, têm uma culpa absurda nisso. Porque o pai, ele não. Essa questão de criar a criança em que tudo tem que estar disponível 24 horas, tudo tem que ser rápido. Ah, eu quero a caneta azul. Não, pega a caneta azul, porque senão ele vai chorar. Ah, eu quero fulano tal. Tu tá criando o quê? Tu tá criando um ser humano que vai crescer na sociedade, não vai conseguir, não vai aceitar ouvir um não. Essa pessoa, por não aceitar ouvir um não, vai criar intriga no trabalho, vai achar
que, não, porque eu tenho o direito ou eu não preciso observar determinada regra dentro da empresa ou respeitar o meu superior, porque, não, eu sou autossuficiente. Calma lá. Tu tá no fraudário ainda. Que é a juventude hoje tá no, o que tu fez? Sabe? Tu nem se autossustenta, tu é sustentado pelos pais. Então, assim, e eu falo isso também porque eu tenho gente na família que trabalha na área da saúde mental. Então, as histórias que são me contadas são absurdas, Estelle. São absurdas. Um exemplo, absurdas no ponto de aqui uma mãe reclamar que o filho não está fazendo determinada coisa, ou que incomoda em casa, mas o filho mora com ela, já com 40 anos de idade. O filho com 40 anos de idade não ajuda a lavar uma louça. Como assim? Aí é uma sucessão de comportamentos que daqui a pouco eu não sou mãe ainda. E eu estou pensando se eu quero ser. Estou pensando se eu quero ser, porque, cara, que mundo que a gente vai deixar? Que tipo de mensagem que eu vou deixar para pessoa, para dizer o que é responsabilidade? As pessoas estão perdendo esse termo de responsabilidade, estão perdendo o senso de as coisas não acontecem no seu tempo, a vida não é de um dia para o outro. Que nem você citou, pô, eu estudo, acordo cedo, vou lá, trabalho, vale a pena? Não é melhor então eu, sei lá, participar de um grupinho e esse grupinho tem uma tática ali que consegue dinheiro mais fácil? Ou o grupinho que cola? Como tá indo tudo para essa vertente e não tá tendo punição em nenhum sentido, não tem punição dos pais? Porque assim, o Uhum. Estado, todo mundo quer o Estado, né? Todo mundo quer o Estado. Quando vai furunfar, ninguém pensa no Estado. Quando Mas vai eu acho que transar, isso, ninguém pensa no Estado, eu acho que isso que você está falando do né? Estado, eu acho que o Estado tem que ter uma participação, assim, para dar a questão de suporte e ordem Sim. e organização. Gente, tem regra, tem ordem, né? E Isso. é o que a gente está É a vivendo última aí. ratio, né? É, mas assim, essa autorresponsabilidade, né? Você falou assim, eu não sou mãe. Eu posso falar para você, eu sou. E é desafiador, Andiara. Eu tava falando esses dias com uma amiga. É muito mais fácil eu deixar ele fazer o que ele quer. É muito mais fácil, sabe? Assim, tá bom, ai, tá bom, hoje eu vou deixar você fazer o que você quer. É muito mais fácil, mas que ser humano que eu vou construir? Porque a criação de filhos, o que acontece, né? Eu entendo, se eu não entender isso, eu não tô fazendo, formando um ser humano para agora. Eu tô construindo o ser humano de amanhã. Perfeito. E se eu não construir o Perfeito. meu Bem filho isso. para ser um marido, para ser um pai, para ser um trabalhador, para ser um empregador, talvez, para ser um cidadão, não adianta eu querer cobrar disso dele quando eu tiver 30 anos. Ele vai ser um crianção, igual você trouxe aqui exemplo, né? Eu vejo uma geração de homens assim, claro que as pessoas culpam muito o feminismo nesse sentido, mas eu vejo uma geração de homens muito criança, sabe? Assim, uns homens meio. Às vezes a gente vê uns homens meio infantil com essas atitudes. Tipo, você tem que fazer do jeito que tem que fazer do jeito dele. E isso é responsabilidade da gente que é pai e mãe. Não, não é assim. Tanto homem quanto mulher, né? Não é assim. Não pode ser assim. E assim, é muito mais Perfeito. fácil eu falar, filho, tá bom, eu vou fazer desse jeito. É muito, nossa, colocar ele de castigo, né? É muito mais difícil. Mas por quê? Mas por quê? Mas É, educar é difícil. Criar, às vezes, é fácil. Criar de qualquer jeito é fácil. Mas educar é difícil. Conversar, falar 10 vezes a mesma coisa, às vezes 20 vezes no dia, até aprender, até é, fazer, até se desenvolver. Mas é isso, é você lembrar. construir isso. E assim, Sim. não escolher o caminho mais fácil nesse sentido se você tem esse tipo de visão.
Porque se você pensar só no agora, eu acho que tá muito essa questão da né, dessa autorresponsabilidade que a gente tá trazendo, desse imediatismo, a gente tem a cultura de pensar só no agora. Eu vejo pouca gente pensando no amanhã. Eu vejo pouca gente, sabe, assim, querendo trabalhar hoje para ter um resultado amanhã. Eu vejo poucos tendo essa garra, essa persistência nesse sentido, né? Agora, Andiara, eu queria que você trouxesse, se você pudesse, se você gostaria de trazer aí, quais são quais seriam mais ou menos as suas pautas que você gostaria de trabalhar, que talvez seja Então, relacionado ao que a Estelle, gente está até falando. sim, também. Então, uma das pautas que eu acho que ninguém bate, aliás, ninguém traz, ninguém fala muito é a questão da educação. Eu acho que esse é um ponto que eu quero trazer e eu estou abordando aqui na minha pré-campanha. Obviamente, tem muitas vertentes, mas uma das vertentes que eu abordei e foi um dos vídeos que mais viralizou foi a questão que é um problema muito real hoje, que é os alunos atípicos que estão na mesma sala que alunos típicos. Eu fiz esse vídeo e realmente assim eu até me surpreendi com a quantidade de pessoas que foram a favor. E o que significa? O vídeo ele falava sobre o quê? Eu comecei o vídeo iniciando que os alunos atípicos não podem estudar na mesma sala que os alunos típicos e expliquei o porquê. Porque são pessoas diferentes. Eu não estou aqui querendo excluir as pessoas, mas a gente precisa fazer as políticas públicas com base na realidade, gente. Não adianta eu querer falar bonito, que nem a nossa Constituição é linda, mas e aí? O que ela mudou aqui no país? Que porcaria que ela tá trazendo aqui para nossa sociedade? É tudo muito lindo, maravilhoso, mas nada é muito efetivo. Os resultados são maquiados. Exemplo da educação, a gente sabe que a educação todo mundo é empurrado, porque daí se é empurrado eu tenho mais aprovação, se eu tenho mais aprovação eu recebo mais emenda, mais repasse. E aí? Sai da escola sem saber interpretar, e eu falo isso porque assim, eu vim de escola pública, e minha mãe, como teve uma vida muito simples, muito difícil, e eu jamais vou a culpar por isso, mas eu estou diariamente tentando recuperar o que eu perdi lá atrás. Entendeu? Eu me sinto na obrigação porra, eu não sei disso, cara. Porra, que merda. Mas sabe, coisas básicas que eu deveria, na minha visão, pelo menos, deveria saber lá atrás, que eu deveria ter aprendido, não aprendi. Porque a gente é só empurrado, a gente só passa de ano. E hoje, também nas faculdades, hoje facilmente você consegue comprar um diploma, né? Então, assim, e essa questão dos alunos atípicos que eu citei na mesma sala, porque não tem suporte necessário para os professores, falta suporte de professores especializados para cuidarem dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E, assim, gente, e eu não estou falando, obviamente, de todos os alunos que são atípicos. Por exemplo, autismo leve. Claro que tem alunos que conseguem estudar na mesma sala. Sim, mas o que precisa ser feito? Na minha visão, precisa ter uma prévia análise. Eu quero matricular o meu filho nessa escola, beleza. Ele tem algum tipo de problema? Qual a gravidade? Qual o número de gravidade ciência dele? Ele realmente consegue conviver dentro de uma sala? Aquilo vai atrapalhar? A gente também não pode ser. A gente tem que ser realista. Determinadas deficiências ali no ambiente, a pessoa que ela não consegue viver, por exemplo, uma criança que tem um autismo grave, né? Que às vezes ela acaba gritando, assim, o dia inteiro dentro da sala de aula. Não vamos passar a mão na cabeça. Isso, obviamente, vai atrapalhar os outros alunos. Obviamente, vai trazer um cansaço para o professor. A gente não pode ser hipócrita e ter medo de falar isso. Porque hoje, infelizmente, as leis também estão sendo criadas, né? Lei de misoginia aí é um exemplo. Depois, se quiser entrar no assunto. Na minha visão, gente, me desculpa, é absurdo. É absurdo. A gente não pode mais falar a realidade, tratar, debater sobre um assunto sério,
sem falar o A que está nossa também, acontecendo, porque a ou eu estou nossa sendo também. né? Ou eu tô Inclusive, sendo a gente vai machista, fazer ou até uma live ou amanhã sobre isso. olha só que legal, né? Então, é tudo aquilista, né? Hoje, muitas palavras estão perdendo o seu conceito real. Democracia, já a gente não sabe mais o que que é, né? De tanto que é repetido. Fascista, machista, né? O comunista. Transfobia, tudo é transfóbico. A gente Ah, está, infelizmente, uma parte da sociedade está tratando os problemas reais com um senso de lacração, que é o que tu falou, que uhum. é, eu quero lacrar, eu quero mostrar que eu que tenho razão, mas o problema real da educação, do professor que está sofrendo ali nesse ambiente, claro, a gente sabe que o pai também às vezes a escola é mais próxima, eu preciso levar o meu aluno porque o meu filho que tem algum tipo de deficiência, eu quero matricular nessa escola porque a escola é mais próxima para mim. Eu entendo isso, mas se a gente olhar tudo com um olhar de país das maravilhas, porque a lei de inclusão, ela já existe há muito tempo. Só que, tá, e aí? Realmente teve inclusão? Quais foram os problemas relacionados a isso? Vamos jogar todo mundo lá dentro da sala de aula? Isso é cinismo, gente. Isso não é política pública. Isso é para dizer, eu criei a lei, que lindo, maravilhoso, agora todo mundo, vou fazer inclusão, jogar todo mundo dentro da sala de aula. E aí, tá tendo efetividade? As pessoas estão aprendendo? Tá tendo o suporte necessário? Porque eu tenho professoras, colegas professoras, elas reclamam, todo mundo reclama, de que não está aguentando. Se Stélio, os alunos típicos, que são os alunos que já dão problema por não respeitar o professor, e aí, obviamente, eu vou falar aqui que essa classe tem uma certa, assim, uma culpa, porque eles acabaram defendendo também um certo tipo de pedagogia. Isso tem. E aí a gente também tem, eles também têm que saber e reconhecer. Voltamos à autorresponsabilidade. Pra tu ver que tudo a gente também tem que saber reconhecer os nossos erros. Porra, eu defendi uma política, uma pedagogia que, não, beleza. O aluno pode cagar na minha cabeça. Porque hoje em dia o aluno caga na cabeça do professor, o professor não é mais respeitado, não tem mais autoridade na sala de aula. Aí o aluno xinga, acontece o quê? Não acontece nada porque não tem punição. Aí a escola não pode dar punição porque não o pai vai dizer que a culpa é do professor. Olha, gente, que mar. Nossa, dá até. Eu fico pensando, quem trabalha nessa área, cara, dá dó. E eu tenho dó. Eu tenho dó. É, eu Mas, acho assim, né? É um assunto que eu ainda não me aprofundei, né? Mas eu vejo pessoas falando. É bem isso que você falou, eu acho, concordo com isso. A gente tem que encarar a realidade como ela é. Não como eu gostaria que fosse. Igual eu trago isso até em gestão financeira. Eu falo, gente, você precisa encarar a sua realidade como é. Não sim, como, não como você gostaria que fosse. Você impor também para uma criança, às vezes atípica ali, que aquele barulho das outras crianças também vão atrapalhar ela. Ela também vai atrapalhar perfeito. as outras crianças, dificulta a vida de todo mundo. Aquela criança, ela tem o direito também de ter um ensino, ela tem o direito também de aprender, e a gente tem que disponibilizar Sim, isso para ela. Por exemplo, eu acho, Andiara, eu já falei esse é o isso ponto. algumas vezes, que eu acho que a gente tinha que aprender, por exemplo, a língua brasileira de sinais. Gente, se acontece alguma coisa com a pessoa que ela é surda, né? Ela não consegue se comunicar e ela vai falar com alguém que não sabe a língua brasileira de sinais, e essa pessoa não consegue nem Uhum, pedir ajuda. Essa pessoa não consegue pedir socorro. Eu acho que a gente tinha que aprender, assim como a gente tinha que aprender, primeiro, socorros. Tudo bem, hoje você concordo. vai ver um vídeo de primeiros socorros, mas a gente tinha que aprender essas coisas nas escolas. E outra coisa da educação, Diária, eu também falei isso, eu conversando com meu cunhado, porque ele também é advogado. Gente, a gente Legal. aprende na faculdade umas matérias nada a ver, umas matérias que não tem nada a ver ali com a faculdade em si, e não aprende as coisas práticas. Por exemplo, né, eu falei, olha,
Por que que a gente não aprende? Estou falando para quem é contador. Por que que a faculdade não ensina você a entrar no Gov, fazer as coisas pelo portal da CAC, você entrar no Justesp, você vê como que funciona essas coisas mais práticas. Aí o que que acontece? A pessoa se forma, a pessoa tem que pagar outro curso para aprender as rotinas contábeis, porque essas coisas a Perfeito. gente não aprende na faculdade, a gente aprende mais a teoria. Então, assim, aí a gente bota lá matérias para encher linguiça, para atender o MEC, Perfeito. Uhum. e de fato, o que está saindo, gente? Então, assim, o problema da educação no Brasil é em todas as áreas. Essa questão da Perfeito. educação continuada, eu super concordo com você. Nossa, essa questão de passar a criança, é cruel você fazer isso com uma criança. Ela não vai se desenvolver. Ela não vai se desenvolver porque você está passando ela. E aí, acontece, eu acho que essa questão da autorresponsabilidade, do que a gente estava falando, das pessoas não saberem, das pessoas não acompanharem. Por exemplo, outra coisa que eu falo de educação diária, eu acho que tinha que ter uma educação política nas escolas, não de partido, mas que fosse no Uhum. sentido imparcial, fosse imparcial mesmo. O que que é comunismo? O que que é fascismo? O que que é capitalismo? Mas assim, o que que um vereador faz? O que que isso faz? Para a criança, ela ser ensinada, porque criança, posso falar que eu sou mãe. Criança, quando ela é ensinada, ela te cobra, viu? Ela sabe Verdade. cobrar, sim, elas cobram, e crescer com essa mentalidade, com a mentalidade de quem conhece, de quem sabe do que está falando e de quem não vai aceitar. A gente que conhece as coisas, a gente não aceita qualquer coisa, né? A gente não Isso. aceita qualquer informação, a gente não vai comprar qualquer informação, mas porque a gente tem acesso. A gente teve esse Exato. acesso, a gente tem essa capacidade. E assim, a gente precisa, para ontem, mudar essa cultura de piada. De piada, não digo isso, mas assim, eu falo de piada de tudo, é o funk, é o não sei o quê, de vangloriar coisas que não tem que ser vangloriada. Mas para isso também eu Perfeito. acredito muito que a gente precisa criar a cultura de recompensar o que é certo. Então, da Perfeito. gente Perfeito. dar destaque, né, para o aluno que super se Uhum. desenvolve, que super entrega. Nossa, imagina, eu acho que tem o Guto, ele fez esse projeto aqui em São Paulo. Acho que é o aluno que for muito bem, ele ganha uma Vai pra bolsa, às Disney, vezes né? depois. É, cara, é isso, é a gente recompensar o que é correto, o que é justo, para às vezes responder aquela pergunta que eu falei que eu fiz quando eu era jovem. Vale a pena? Vale. Vale a pena. Exato. Sabe, eu acho que é isso, a gente mudar essa cultura. Não, perfeito. É bem isso, Stella. E isso que tu falou de ensinar política tá inclusive no livro amarelo. Então, assim, ó, eu não tenho como não me apaixonar pela missão. É impossível porque, cara, assim, ó, o que me fez acreditar, e eu falo assim, Deus, me ajude a não me decepcionar, porque realmente é minha última esperança, a gente fala, né? Eu brinco com meu marido, porque eu vejo um diferencial muito absurdo, assim, na missão. Eu vejo, os caras criaram fascículos, e essa proposta que você falou de ensinar política está no fascículo. É uma das propostas. Então, eles são foda. Vamos convenhar aqui. Os guris são foda. A galera é diferenciada. E eu espero, do fundo do meu coração, que a população realmente veja isso. E uma outra pauta, não sei se eu tô com tempo ainda só pra gente seguir, Pode falar à vontade. tá? Uma outra pauta que eu abracei aqui, que eu acho importante para Santa Catarina, é a pauta da questão do Pacto Federativo, né? Que também é uma das pautas em que o Renan bate bastante. É a questão que Santa Catarina, de fato, ela manda muito para a União e também recebe pouco. Então, isso também reflete muito na questão da nossa infraestrutura aqui. E aí, essa é uma das pautas que, querendo ou não, reflete na educação, reflete nas estradas, reflete na saúde. Então, essa pauta também eu achei bem importante. Uma outra BRs, inclusão, pacto federativo. Eu também sou muito, vamos dizer assim, a favor do endurecimento de penas, tá? Isso,
principalmente aí relacionado a, né, obviamente, a crimes contra a mulher, isso precisa mudar. Isso precisa mudar urgentemente na cultura do país. A gente precisa mostrar que existe punição de verdade. E aqui eu não tô, quer dizer então que aumentar a pena, que daí entra naquela, então se você quer aumentar a pena, quer dizer que vai resolver o problema. Não, imbecil. Não, não vai resolver o problema. Mas nós precisamos criar uma cultura de punição nesse país. Porque é aquilo que tu falou. Pô, o que adianta eu estudar se o fulano de tal vai pelo caminho errado e consegue, e outra, consegue e não tem punição? O que a gente está vivendo no país hoje? Que também é uma das pautas eu, que eu também trouxe para mim, que é a questão do abuso de poder e a questão da corrupção. Que todo mundo que entra lá vai se corromper. É assim mesmo. Ele tá lá, ele fez ele roubou, mas pelo menos fez. Pô, que pensamento de merda. Que pensamento de merda. Se a gente não mudar essa cultura, gente, e ficar com esse pensamento, sempre vai entrar os bosta lá. Os bosta vão continuar fazendo merda, roubando na cara dura, e aí o cara te dá uma migalha e tá tudo bem. Daí você poderia ter um carro melhor, você poderia ter uma casa melhor, você poderia viajar, poderia levar teu filho pra Disney. Você poderia comprar o tênis do teu filho que ele gostou da Nike, que é um pouquinho mais caro. Não pode por quê? Porque infelizmente você também contribuiu para que onde nós estamos hoje, o resultado do país que nós temos hoje. Só que É a aquilo que a gente gente, trouxe no começo, né? Que se você não quer olha pagar o só, preço, você paga mais caro. exatamente. E aí, infelizmente, as pessoas de má índole da política, que tem muita gente de má índole, se aproveita dessa paixão, dessas narrativas que acabam jogando na mídia, às vezes não, né? Maior parte das vezes pega um tema, engana a pessoa propositalmente, engana, porque é enganar a pessoa propositalmente, aquela pessoa acredita naquela narrativa, se apaixona, porque a gente sabe que a pessoa ela não vota porque a pessoa entregou, que daí entra aquilo que tu falou, não vota porque eu entreguei, eu fiz, eu melhorei a saúde, ela vota porque ela gostou, ela se apaixonou por você, ela vota com o estômago, Esse o que é o Bisoto pior, fala isso, né? Adriana, também. A gente não falou disso, né? Dessa paixão, você falou, mas o primeiro texto que eu tentei escrever, que eu escrevi na academia foi isso, a busca por um herói. As pessoas querem um herói. Ninguém quer ser seu próprio herói, né? A gente tem que aprender que a Perfeito. gente tem que ser o nosso herói. Primeiro o seu nós, né? Aí depois exigir do outro. E beleza, natural a gente querer um herói, vai aparecer, né? Pessoas que querem. é, aliás, querem não, né? Diferente. Alegam que vão fazer alguma coisa, né? Por você. Que daí entra mais uma vez. Infelizmente, como a política ela é recheada de gente vagabunda, que realmente entra lá, e aí, como é muito fácil, e aí a pessoa é tão medíocre, assim, tu não for um ser humano capaz suficiente de se autossustentar, de criar uma, né, sei lá, de ser uma contadora, né, criar uma vida financeira, e você teve que entrar na política para alcançar voos maiores e ser alguém na vida que bosta que você é. Que bosta que você é. Que bosta que você é. Que daí você fica deslumbrado com a quantidade de dinheiro fácil que tem. E eu não tô falando que eu sou imune a isso, tá? Eu não tô querendo aqui, meu Deus do céu, que tu é a moralidade, que é Deus da moralidade. Não quero ser Nando Moura aqui, Deus me livre. Sou ser humano, eu erro igual. Só que as pessoas, elas são muito vendíveis, muito fácil, muito vendíveis. E essa cultura, que é o que eu também sinto, pelo menos na missão, e que eles passam, ou pelo menos tentam passar para nós, ei, galera, calma lá, não é assim, vai devagarinho. Ó, tem hierarquia aqui, ó, respeita. Ó, vai entrar para fazer? Entra para fazer de verdade. Então, essa cultura que está sendo criada, que pelo menos eu percebo que nos grupos aqui da região a gente pelo menos vê bastante, ó, cara, isso que tem que ser criado no Brasil, entendeu? Esse negócio assim, ó, existe a possibilidade, nós temos a capacidade, existe pessoas honestas. Eu preciso
acreditar. Se eu não acreditar que existem pessoas honestas, eu vou desistir, vou voltar para minha casinha, nunca mais vou me interessar por nada e vou deixar um bando de vagabundo dominar a minha vida. Pô, como que você aceita, como que você pode aceitar que uma pessoa que não faz nada por você, ela tem um poder sobre a tua vida, gente? As pessoas não têm essa consciência, eu acho, cara, não consegue. A tua vida poderia ser puta melhor, assim, infinitamente melhor, e não é por gente desgraçada. E isso que me, cara, isso assim me revolta tanto, Stelle, que eu falo, Deus, me mantém com essa chama de revolta, porque é só isso que me dá força, assim, para poder se enfiar numa loucura dessa, né? Sendo bem sincera. Então, as pautas que, basicamente, que me interessam, assim, que não, que outras não me interessem, mas que eu tenho mais apreço, são essas. E, claro, obviamente, a gente tem redução de impostos e melhorar. Outra coisa importante que é melhorar a nossa relação de trabalho. Isso a gente precisa melhorar a relação de trabalho, mudar um pouco a nossa cultura, porque se a gente realmente fosse um país, ai meu Deus, maravilhoso, todo mundo quer, é lindo, tá todo mundo ganhando bem, por que que então imigrantes de países desenvolvidos não vêm para cá? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, todo mundo quer ir para a Suíça, todo mundo quer ir para Finlândia, todo mundo quer ir para a Europa, né? Ninguém quer vir para o Brasil, né? Só vem para o Brasil, normalmente, posso estar falando besteira aqui, mas não peguei os últimos dados, mas a maior parte, a pessoa que é refugiada, de um país de guerra. O Brasil, nesse aspecto, ele é um Brasil que é um país que abraça, né, as pessoas, e isso é bonito, isso é bonito. Só que, em contrapartida, a gente sabe que tem um custo para nós também, né? Então, pesa. A gente também não pode ser hipócrita e dizer, ah, beleza, vem que a mãe é grande. Também tem um outro lado que pesa e reflete no nosso bolso, reflete de quem trabalha. Então, a gente também, essa questão de melhorar a relação de trabalho e tal, o poder econômico, eu sei que é um assunto complexo, a gente não vai conseguir tratar aqui. Levaria horas para a gente falar sobre isso, tem várias vertentes, vários pontos que precisam ser melhorados, mas essa questão dessa relação de trabalho também é um ponto importante que a gente precisa melhorar. Con- Concordo super. Concordo super. Essa questão de trabalho, eu acho que precisa ficar uma coisa que seja mais clara e ampla para os dois lados, né? Porque, infelizmente, eu sei que às vezes essa balança pende mais para o lado do trabalhador, mas eu vejo também, por incrível que pareça, mesmo com todas essas regras, eu já vi absurdos por aí por parte de empresas. Eu já infelizmente, a gente vê. E eu acho que essa relação tem que ficar uma relação mais simples e mais clara e mais direta, né? Eu concordo super com você, mas e mais uma liberdade também, né? A gente, por exemplo, não sei se é disso que você vai tratar também, existe hoje a pejotização. Sim, sim. Eu trabalho Existe diretamente com isso. É. Existe hoje a pejotização. Então, assim, eu acho que tem sim que mexer nessas coisas. E parabéns aí, Adiara, pelas suas pautas. Eu te entendo, eu entendo a sua revolta, porque eu acho que essa revolta é de milhões, né? Mas é bom quando a gente entende de fato e a gente busca, né? Busca ajudar, mudar, igual você está se propondo aí. Parabéns. Te agradeço muito por ter participado. E agora eu vou deixar você falar algo que talvez não te perguntei, talvez você queira trazer aí. Eu não perguntei, não mencionei. Eu que agradeço, Estélio, o espaço. Espero que eu tenha sido clara nas minhas falas, que a gente fica revoltado, às vezes acaba misturando os assuntos, né? Enfim, mas agradeço o espaço, foi um prazer conhecer você. Espero que nós possamos nos encontrar presencialmente, quem sabe nos congressos, ou, né, convidá-la para vir dar uma passeada aqui também para Santa Catarina e deixar uma mensagem para o geral, para a população. A vida ela é dura, ela não é fácil, ela exige persistência, ela exige resiliência. A felicidade, da mesma forma, ela existe no nosso caminho, mas ela é também perene.
como todos os momentos da vida, e nós, como população, temos que ter a consciência que nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, e se a gente não mudar a nossa casa, não mudar o nosso interior, não mudar as pessoas que estão ao nosso redor, nós não vamos conseguir mudar e não vamos conseguir criar o país que a gente quer. E deem uma chance para a missão, conheçam todos os pré-candidatos, conheçam o nosso excelente pré-candidato à presidência, Renan Santos, a pessoa mais preparada e inteligente que eu já conheci. E eu espero que esse seja um início de grandes frutos aí, no futuro, e a gente consiga melhorar, nem que seja um pouquinho, e deixar aí a história mais bonita. Obrigado. Muito obrigada. Vamos conseguir. Um beijo, gente. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.